Olá, mundo dos leigos, olá, mundo da internet, olá, mundo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos começando mais um podcast Fala Chefe e para você que está chegando agora, aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, porque o programa de hoje está para lá de influencer. Nós vamos trazer aqui a nossa amiga Larissa Xavier, ela é uma das maiores influencers aqui de Jundiaí. Minha amiga, seja muito bem-vinda ao nosso programa. É uma honra ter você aqui conosco e eu tenho certeza que o bate-papo de hoje vai ter seguidores pra caramba de ambos os lados. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Para mim é um prazer imenso estar aqui participando dessa conversa, né, para vocês conhecer um pouquinho mais sobre mim. Para mim, muito obrigado pelo convite e vamos lá, né? Então, bora. A pergunta praxe do nosso programa para todos os convidados é: como tudo começou na sua vida? Bom, eu sempre fui aquela criança engraçadinha, né? Desde pequenininha, sempre fui aquela criancinha que sempre quis aparecer. E meu pai sempre achou isso um máximo. Então, ele investiu desde sempre, né? Larissa, vamos fazer curso, Larissa, vamos estudar. Então, eu fiz curso de teatro, de modelo, de passarela, de rádio, televisão, então sempre estava envolvida. Mas começou a deslanchar mesmo quando começou as redes sociais bombarem, né? Então, começou lá o Facebook, aí eu comecei a ganhar destaque, fotos, e aí começaram a bombar, seguidores para todo lado. E aí eu migrei pro Instagram, né? Então, o Instagram também comecei bem forte. E meio que foi acontecendo naturalmente, mas lá para 2016, 2017 que começou a febre, né? Já perdi o Instagram também, como todo mundo já deve ter passado por isso. Já passei por isso também. É difícil começar do zero, né? Então eu perdi um Instagram com 21 mil seguidores. Então foi bem complicado, porque assim, para quem tá começando ali, tá tudo dando super certo. Aí, de repente, vem esse boom. Aí você perde esse seguidor e você fala, né? meu Deus, e agora como que vai ser? Mas, graças a Deus, hoje já tô com 37 mil seguidores, já voltei, tá fluindo. Legal. E assim, talvez essa pergunta se encaixe no que você acabou de falar. Teve algum momento que você pensou em desistir? Porque eu já perdi seguidor e falei, não vou começar do zero, ter que entender algoritmo, uma série de coisas. Já passou isso pela sua cabeça? Várias vezes, né, Marcelo? Já passei por muita coisa, assim, principalmente em questão, assim, de desistir, né? Tem altos e baixos. Infelizmente, as pessoas se baseiam, assim, na vida de influenciador como se fosse tudo ótimo, como se fosse tudo flores. Mas, infelizmente, não é. Nós somos seres humanos, nós temos as fases boas e as fases ruins, né? Só que, assim, hoje em dia eu fico até assustada, né? Várias pessoas desenvolveram ansiedade, por quê? Porque se baseiam na história de um influenciador que tá lá sorrindo, feliz, ostentando, mostrando, mas nem sempre nos bastidores é isso, né? Então a gente passa por muita coisa, somos pessoas, figuras públicas, né? Sim. Expostas, então assim, já teve vários momentos que eu falei assim, não quero mais, eu desisto, é difícil, você tá triste, tem que gravar conteúdo, você tá feliz, tem que gravar conteúdo, tem que estar ali, independente da situação que você esteja passando. E eu já tive várias fases assim que eu falei, não é pra mim. Mas eu continuei, né? A gente persiste. Só vai, né? Como diz, o novo bordão do momento é só vai, né? Só vai. E assim tá fluindo e foi. E tá acontecendo, né? Legal. E assim, pra quem... Eu acho difícil que não conheça, mas sempre tem um outro que vai perguntar. O que é um influencer, uma influencer? O que ela faz no dia a dia? Porque muita gente pergunta assim, tá, além de influencer, você também trabalha? Então, vamos desmistificar isso e responder para o pessoal que ainda não sabe o que uma influencer faz. Bom, alguns influenciadores não trabalham, né? Vivem realmente da internet, mas eu trabalho. Eu trabalho para uma agência de publicidade, presto serviço para mais de 12 empresas. Sou social media, então eu cuido de redes sociais de algumas empresas também. Sou filmmaker também em alguns eventos, né? Então, meio que todas as áreas acaba tá tudo encaixando no bloco, né? Sim. Mas assim, ser influenciador é uma baita de uma responsabilidade. Porque assim, nós estamos ali para influenciar pessoas. Então assim, é um poder muito, muito grande, né? Você pode influenciar pro bem ou pro mal. Exato. Então assim, é uma responsabilidade muito grande que um influenciador tem na mão. Então a gente tá ali para representar marcas, produtos, né? Então todos os nossos
dias estamos ali mostrando o nosso dia a dia, como que é, através de stories, através de reels, né, posts. Então, assim, é uma responsabilidade. Mas o influenciador, realmente, o que ele tem para fazer é influenciar pessoas. Influenciar pessoas, assim, um produto legal, assim, olha, eu gosto desse celular, por que você tem que comprar esse celular? O influenciador tá ali para mostrar para você 100% por que você deve adquirir ou por que você deve comprar, enfim. Então, a gente tá ali para representar marcas e também criar identidade com as pessoas, né? Então, é bem legal. E eu acho que também, na época da pandemia, foi, acho que o boom, onde surgiu vários influenciadores, porque as pessoas estavam em casa, tranquila, não tinha muito o que fazer, né? Exato. E ali surgiu vários influenciadores mostrando o seu dia a dia, então várias pessoas acabou se descobrindo, né, como influenciador, criador de conteúdo. Então isso é muito bacana, porque hoje eu vejo que, assim, antes era uma profissão, né, muito discriminada, e hoje eu vejo que realmente as pessoas levam isso a sério, né? Então muitas pessoas acabou se descobrindo através da pandemia, né, dentro de casa com o celular ali mostrando seu dia a dia. O que você vai comer hoje? Ai, fulano, hoje eu vou preparar uma macarronada com almôndegas. Então, assim, ali as pessoas começaram a criar mais identidade. Identidade, essa palavra é importante. Identidade. Então, assim, é muito importante a pessoa se identificar com o seguidor o influenciador, perdão, que ela segue, que ela acompanha. Então, assim, entendi. Eu acompanho tal pessoa porque eu gosto do conteúdo. Então, você cria uma identidade com o seu público ali. Então, isso é bem bacana. E, assim, qual o maior desafio que você teve nessa trajetória? Acho que tirando a queda do Instagram, sim, teve altos e baixos, críticas, bastante. Como são os apoios. A gente percebe que muitas vezes as pessoas mais próximas não acreditam tanto. Sim. E aí, de repente, você vê uma pessoa estranha comentando no seu post ali, falou, eu te sigo. Qual foi o maior desafio do começo? Olha, essa é uma pergunta bem polêmica, porque assim, sempre vai ter aquela pessoa que fala, olha, eu sempre te apoiei, mas no começo não estava lá. Então, assim, eu passei muito por isso, eu fui muito criticada, desde sempre. Por quê? Antes, realmente, você ser um influenciador era motivo, assim, de chacota, de vergonha, né? Então, principalmente a minha família me criticou bastante no começo. Não, mas esse trabalho aí não existe. Você tem que trabalhar CLT, você tem que trabalhar de segunda a sábado, domingo, você tem que ter uma carteira assinada. Não existe isso, esse trabalho não existe. Não tem o porquê você estar trabalhando com isso. Aí desiste, cancela, chega. Só que, assim, eu sempre fui contra. Falei, eu vou conseguir. Hoje, né, é bem engraçado falar sobre isso, mas eu tenho mais apoio hoje quando eu consegui conquistar parcerias com grandes marcas, né? Então, hoje, assim, eu olho pra trás e falo, meu Deus, se eu tivesse desistido pelas críticas, haters, meu Deus, os famosos haters, meu Deus. Por que você fez isso? Por que isso? Por que aquilo? E critica dali. Você posta alguma coisa, critica. Hoje eu filtro bem mais o que eu posto. Porque, assim, relacionamento eu não exponho. Minha família, principalmente. Então, assim, eu acabo filtrando bem mais. Hoje, com mais maturidade, né? Antigamente eu não ligava, não. Postava tudo que estava acontecendo. Hoje em dia eu filtro, porque, infelizmente, a internet está ficando bem complicada. As pessoas estão adoecendo. Então, tem muita gente ali que vem para realmente tirar a nossa paz, né? Então, hoje em dia, eu consigo lidar com mais facilidade, né, em críticas. Hoje eu ouço, quer criticar, critica. Eu tô aqui para te escutar. Escutei, tá tudo certo. Se for algo que vai ser para minha evolução, tá tudo certo. Vou acatar, vou evoluir, vou mudar o que eu tenho para mudar. Mas hoje eu bato de frente mesmo, porque é a minha identidade, né? E assim, mal os haters sabem que quando eles fazem as críticas, eles estão ajudando no algoritmo, porque Instagram, por exemplo, é toque na tela. Sim. Então, por exemplo, quando eu recebo críticas... Você recebe críticas? O quê? Não é possível. O quê? A gente bateu 62 mil, então sempre tem. E aí, eu aproveito isso de que forma? Eu pergunto, por quê? Fez uma crítica, mas por que você pensa assim? Sim. E aí o cara vai retrucando, respondendo, e o algoritmo vai entregando. Então, uma coisa que a gente precisa ter muito é esse filtro. Isso é importante. Sim. E quando a gente fala que tem a persistência para o resultado acontecer, isso vai fazer uma grande diferença na nossa vida, no nosso resultado, para que a gente olhe para trás e diga,
valeu Sim. muito a pena. É bem complicada essa questão, né? Porque assim, tem muitas pessoas que acabam desistindo pelo que as pessoas falam, né? Exato. Um exemplo, eu conheço pessoas assim que falam, meu sonho é ser influenciador digital, é o meu sonho. Só que assim, na primeira crítica, acabou o sonho. Então, assim... Então não era um sonho, era uma vontade. Exato, não tem que ser assim. Então, assim, infelizmente, eu costumo dizer, né? Se você faz, as pessoas falam. Se você não faz, as pessoas falam. Se você morrer hoje, amanhã é 2 dias. Então, exatamente. Assim, não vai mudar, entendeu? As pessoas te esquecem em 1 semana se você morrer hoje. Exato. Então, assim, não tem o que fazer. As pessoas vão te criticar, mesmo você fazendo bem, fazendo mal, independente, as pessoas vão te criticar. Então, assim, hoje o cancelamento tá bem alto também, Sim. né? Então, as pessoas estão cancelando por qualquer coisa. Então, é bem complicado essa questão do começo. Começar é difícil. Então, assim, eu tive medo, tive vergonha, tive medo do julgamento, porém, passou essa fase, eu falei, não, eu consigo. Se tem, um exemplo, as pessoas acabam falando, nossa, mas eu só tenho 5 mil seguidores. Cara, coloca 5 mil pessoas dentro de uma sala. Coloca 5 mil pessoas assim, ó, numa fileira. Você vai ver quantas pessoas. São 5 mil pessoas. As pessoas não têm noção disso. Ah, mas eu tenho pouco seguidor. Eu tenho 3 mil pessoas me assistindo. Cara, são 3 mil pessoas. Você tem ideia do que são 3 mil pessoas? Então, nunca mas eu só tenho isso. Fulano tem 100 mil seguidores. Cara, às vezes você tem um engajamento que o fulano de 100 mil não tem. Exato. Então, as pessoas, elas acabam se privando de viver, assim, um sonho por questão de se diminuir, preocupado sabe? Com o outro. Sim, acaba se diminuindo. Eu não vou fazer isso porque, eu não sou ninguém. Você é, sabe? Eu lembro das minhas primeiras parcerias. Foi surreal. Antes, no meu começo, eu fechava muita permuta. Por que eu fechava a permuta? Porque era uma forma, assim, da marca me conhecer, sabe? E eu conhecer quem era o meu público, né? Se realmente eu estava engajado, se realmente eu consegui influenciar as pessoas. Então, hoje em dia chegou a fase que realmente eu posso ser monetizada, porém, o começo era muito difícil. E se eu não levar resultado? E, meu Deus, e se essa pessoa não gostar? Como que vai ser? Então, o medo acaba travando muitas pessoas hoje em dia, sabe? De viver o extraordinário. Então, acho que o primordial mesmo é a pessoa confiar um pouquinho mais em si, sabe? E tirar um pouquinho o medo de lado. Porque o medo, ele trava, né? Legal. E a gente falou do lado negativo, vamos falar pro lado positivo. Já teve algum seguidor que você transformou a vida dela por um conteúdo que você fez, por, sei lá, encontrar com alguém na rua, ser reconhecida? Falando no lado positivo, já teve disso? Sim, vários. Pra mim é gratificante. Direto recebo mensagens, sabe, de apoio, mensagens, eu me inspiro muito em você, sabe, você é a minha inspiração, obrigado por ter postado isso. Às vezes, um bom dia, né, um bom dia diferente, você abençoando a vida do próximo, você muda a vida de uma pessoa. Você não sabe, né, quem que tá por trás disso daqui. Exato. Você não sabe quem que tá te assistindo. Se a pessoa tá no momento bom, se ela não está no momento bom, se ela está passando por uma fase difícil. Então, a gente não conhece quem está por trás da tela. Então, várias pessoas, né? E eu também ajudo muitas pessoas no off, né? Tem coisas que eu não preciso me expor, não preciso postar. Mas, assim, eu já ajudei muita gente. Continuo ajudando, abençoando a vida de outras pessoas. Porque, pra mim, é assim, Marcelo. Se Deus tá me abençoando, eu tenho que abençoar o próximo, sabe? Isso pra mim não vai mudar a minha vida. Eu não vou ficar mais rico, mais pobre em relação a ajudar as pessoas. Seja com uma palavra, seja com ajudas, enfim. Então, isso acho que faz parte do crescimento, da evolução. Então, assim, tem muitas pessoas que acabam travando, não evoluem por questão do quê? De viver uma vida de escassez, né? E dentro dessa teoria sua, que é uma grande prática, se você pegar 3 mil pessoas e você puder ajudar uma, já fez o sentido. Sim. Esse é o grande segredo. Exatamente. Então, assim, eu vejo hoje a minha vida totalmente diferente, né? Antes eu tinha uma mentalidade. Hoje eu já tenho bem mais maturidade para falar sobre esses assuntos. Por quê? Antes eu vivia a minha vida como se fosse o último dia todos os dias. Então, assim, a gente muda muito, né, com o tempo. Porém, antes eu tinha uma mentalidade. Pra que eu vou ajudar fulano se na minha vez ninguém ajudou? Sabe? Por que eu tenho que tirar de mim pra poder ajudar fulano?
sendo que, fulano também pode começar do zero. Hoje não. Hoje eu olho que, assim, a minha vida não é igual a do fulano. Sim. Sabe? Compartilhar conhecimento, né? As minhas oportunidades que eu tive não é as oportunidades que o fulano teve. Então, assim, seria até egoísmo da minha parte eu saber de tanto ou poder transmitir algo para fulano, sendo que, sabe, eu evoluí. Então, por que eu não posso transmitir isso, passar? Seria egoísmo da minha parte. Então, tem muitas pessoas, tipo assim, que acabam perdendo, né? Sim. Por questão de ser uma pessoa medíocre, ser uma pessoa ruim. Exato. Né? Então, eu já ajudei muita gente, continuo ajudando e vou ajudar quantas vezes for necessário. Então, é isso. Acho que é... Tá dentro de você, né? É princípio, faz parte exatamente. do coraçãozinho, Exato. né? A gente tem que ser uma pessoa boa. E eu te falo, pegando um gancho do que você tá falando, quando eu e minha esposa, Andréia, a gente começou, né? As pessoas que estavam ao nosso redor ali eram mais próximas, falavam, não tinham uma noção. Quando começou a ter um crescimento, a gente trazer algumas pessoas famosas, algumas pessoas com resultados positivos na internet, pessoas que não têm nenhum tipo de influência, mas têm histórias, a gente começou a ter um crescimento. E é impressionante como algumas pessoas começaram a olhar meio de esgueio, fazer uma piadinha dali, uma daqui. E aí, esses dias, uma semana e meia atrás, a gente trouxe o Batman, lá de Uberlândia. E assim, um rapaz incrível que tem no coração isso que a gente acabou de falar, um coração extraordinário de ajudar as pessoas. E uma coisa que ele falou e o que você está falando e que a gente pensa também: continua fazendo aquilo que você se colocou como um propósito. O resultado vai acontecer. Sim. É uma peneira natural que não tem como não dar certo. A gente vai prosperando, vai crescendo e a gente tem que sentar em outras mesas. É o que eu entendi, eu aprendi. Porque tem muita gente que vai estar apoiando. Sim. E aquelas pessoas vão ficando pelo meio do caminho. E eu acredito que isso com você aconteça direto também. Bastante, bastante. Muitas pessoas assim que eu falava, eu não consigo viver sem essa pessoa. Essa pessoa faz parte 100% da minha vida, eu não sei o que vai ser da minha vida sem essa pessoa. Ela ficou para trás. Então, exato. Assim, nós estamos aqui mesmo para isso, né? Vai evoluindo, vai mudando. Tem pessoas que não acompanham, né? Acaba não acompanhando a nossa evolução e aí não faz mais sentido aquela pessoa estar, né, no nosso meio. Eu recebi muitas críticas, que nem eu comentei. Então, hoje eu ainda não consigo sentir nem raiva das pessoas que acabam machucando, sabe? Me feriram de diversas formas, porém eu não consigo sentir nenhum sentimento negativo. Porque assim, eu tô tão focada em crescer, em evoluir, que eu acabo esquecendo do que as pessoas já fizeram pra mim, sabe? Então, e é muito fácil as pessoas apoiarem depois que dá certo. Então, exato. É isso que você acabou de comentar. As pessoas, depois que vê você fluindo, você trazendo influenciadores, trazendo pessoas com uma grande visibilidade, é muito fácil. Eu sempre acreditei em você, viu? Eu sabia que ia dar certo. Exato. E lá atrás, quando tudo começou, quando, tudo ainda... Eu costumo dizer, quando tudo era mato. Exato. Quem que tava lá? Então, assim, é muito fácil as pessoas apoiarem na hora que tá tudo bem, que tá tudo certo. Mas lá atrás, no começo, são poucos que permanecem, né? Eu tenho amizades, assim, que eu levo pra vida real. Pessoas, assim, que marcaram minha vida, que sempre me apoiou. Sabe quando, assim, você não é nada, você não tem absolutamente nada, a pessoa fala assim, eu acredito em você. Compartilha um vídeo, compartilha uma foto, vai lá e deixa um comentário, deixa um like. Isso faz a diferença. Principalmente a gente que trabalha Sim. com mídia, isso faz a diferença, sabe? As pessoas acham que não. Eu só tô lá visualizando, tal, pulo stories. Aí vê um influenciador grande, por exemplo, uma pessoa de grande nome, vai lá e faz o quê? Exatamente. Comenta, curte. Gente, apoia as pessoas de próximo, sabe? Próximas. Apoia as pessoas que estão por perto, sabe? Exatamente. É muito bom você ver pessoas assim, do seu meio crescer. É muito bom. Então, infelizmente, as pessoas ainda são muito maldosas pra isso, né? É bem por aí. E hoje eu tava vendo, acho que saiu hoje o vídeo do Dieguinho, que ele é o influencer, o videomaker do João Adib da CIMED.
Ele começou aqui em Jundiaí. Sério? Ele fazia a filmagem da Pandoro, né? Nossa. Então, era aqueles vídeos assim, bem... Básico. Entendo o contexto. Simples. Tinha uma senhora que fazia os bolos, os doces ali, ele fazia... E tinha, se não me engano, tinha um cachorrinho que vira e mexe, passava na padaria, enfim. E através dos vídeos dele, essa senhora, junto com ele, foram chamados para ir no Luciano Huck, naquele quadro da The Wall, que é as bolas que vão caindo, né? E aí, quem que é o patrocinador oficial da CIMED, do The Wall? A CIMED. E hoje, no vídeo, o João Adib chamou o Dieguinho numa palestra para dizer, conta como foi sua história. E ele estava contando que quando ele estava lá no The Wall, ele contou a história para o Luciano Huck, o João olhou e falou assim, cara, contrata esse moleque. É ele. Aí os parceiros, você tá louco? Não sei. Cara, contrata, olha a história de vida desse cara. E hoje, o Dieguinho tá voando, tá bombando, viajou pro exterior. Ele fez uns stories há um tempo atrás que eu achei interessantíssimo. Sabe aqueles de time? Acorda, tem um horáriozinho, tá em tal lugar, tem outro e assim vai. E ele fazendo isso, acordando, pegava o ônibus, aí ia para São Paulo, chegava lá, andava de carrão, ia até o aeroporto, estava no helicóptero, fazia todo o processo lá, voltava, depois voltava de ônibus. Hoje, ele tem o carro, enfim. Mas esse começo que é bacana. É necessário, né? A gente também expor, né, o nosso começo. Porque todo mundo começou de baixo. É muito difícil uma pessoa já começar grande, né? E é muito legal isso. Porque, assim, você imagina se ele não tivesse começado? Entendeu? Isso. Todo mundo tem um começo. Eu trabalhando como social media, eu trabalhava também para uma agência de veículos. E eu criava conteúdo para eles, né? Vídeos. E eu parei esses tempinhos pra dar uma olhadinha nos meus vídeos anteriores, bem lá atrás. Era muito diferente do que eu entrego hoje, sabe? O tanto que eu evoluí, o tanto que eu aprendi. Então, e na época, nossa, tá detonando, gente, tá muito bom. Maravilhoso, esse vídeo é sensacional. Aí hoje em dia você olha, fala, eu não acredito que eu fiz isso. Exatamente. Não é possível. Mas realmente, você imagina se ele não tivesse mostrado o começo dele, se ele realmente não tivesse dado o start... Exato. Como que seria, entendeu? Hoje ele não estaria representando uma grande marca ali, envolvida. E a história também da CIMED é bem legal. Eu vi um vídeo recente também dos filhos, né? Que como começou tudo, o pai, enfim, foi passando a confiança. Conta um pouquinho pra gente, tem gente que não conhece. Eu vi recente o vídeo, né, que viralizou. Eles começaram de baixo, né? Ele acreditou. E aí o fundador, né, que é o pai hoje dos proprietários, ele tava desacreditado, só que assim, ele já tava numa idade. Aí o filho começou a trabalhar com 14 anos, né? Eles começaram, não, pai, vou ajudar o senhor, vamos lá. Foi indo. Hoje, os dois, né? Os filhos, a mulher e o rapaz, hoje eles representam a marca, né? E é uma marca que vem evoluindo cada vez mais. E o mais engraçado foi depois que eles começaram a criar conteúdo. Exatamente. Depois que eles começaram a mostrar o que era a CIMED nos bastidores, no dia a dia, o que era realmente a CIMED, ganhou visibilidade geral. E aí tenta pegar, acho que ainda está no ar, vou pegar esse complemento. O João deu uma meta para ele. Eu acho que eles tinham 7 eu não vou saber o número agora, mas a meta era para bater 1 milhão em um ano. Do número que ele tinha para bater 1 milhão em um ano. O que aconteceu? Simplesmente ele bateu em 7 meses. Caraca. Você entende? Então, o moleque é novo, mas ele é bom. E vamos um pouco mais além. Quem que os caras trouxeram para tomar conta da parte de marketing que deu polêmica? Toguro. Sim! Toguro começou... Sabor, né? E ele começou também com videozinhos lá atrás. Aí criou a mansão. E olha onde o cara chegou.
Então, sabe o que eu acho muito legal da parte do Toguro? Ele é um dos influenciadores que nunca abandonou as origens. As origens, ele continua morando numa comunidade. Ele montou a mansão numa comunidade. Então, assim, ele foi um dos únicos, assim, que não perdeu a essência. Ele mostra o dia a dia dele, ele tem uma vida, né, de luxo, porém, assim, ele é raiz, ele é ele. Exato. É a essência dele. Então, assim, hoje em dia, as pessoas acham que eu preciso ter um carrão, eu preciso ter uma moto boa, eu preciso ter uma mansão pra eu poder ser um bom influenciador. Não, você precisa ser você, entendeu? Depois que lançou essa do sabor, gente, uma coisa tão aleatória, assim, né? Ah, é sabor tal, é sabor. Então, exatamente. Pegou, viralizou. E eu... Aproveitando isso, esses dias, um dos críticos de plantão virou e falou assim, mas você tem um podcast, você é jornalista? Eu virei e falei assim, não, eu sou sabor jornalista. Não, sabor. Não, mas isso é muito legal mesmo. A internet é muito fácil pra você viralizar. Exato. Assim, você só precisa defender uma identidade, você precisa defender uma tese ali, falar, eu estou aqui, sabe? E as pessoas posicionamento, né? Exato, as pessoas precisam identificar. Às vezes a gente tá rolando o feed, vê um vídeo engraçado, já compartilha com outro. Exato. E assim vai indo. E imagina quantas pessoas têm o mesmo pensamento. Gostei desse vídeo, vou mandar pra uma amiga. Gostei desse vídeo, vou mandar pra um amigo. E essa pessoa já passa pra outra e assim vai indo. Então, assim, a internet tem um poder muito Esses bom. dias apareceu pra mim um feed que eu tô seguindo do Amoreco, conhece? Não. É uma gaúcha e é um casal. Mas é ela que mais fala. E ela fica o tempo inteiro perturbando o marido, fazendo perguntas o tempo inteiro. E ele só fica olhando assim. Amoreco, por que a água tá assim? E se esse copo não vai molhar e fica assim? Esse microfone, o fio dele, quantos volts tem? E não sei o que. Aleatório. Tá bombando de seguidor. Bombando. Gente. Então é algo que você nem pensa, né, do que vai acontecer e de repente estoura. Sim. E deixa eu aproveitar. Você já foi reconhecida? Você falou que você tinha um programa de rádio. Sim, você contou uma história de bastidor. Sim. E agora eu pergunto, vamos explanar aqui. Vamos. Já foi reconhecida na rua? Como é que funcionou isso daí? Várias vezes. É muito legal, muito legal. As pessoas agora se identificam até com o meu carro. Né? O seu carro? Sim, porque eu fiz um projeto no meu carro e deixei meu carro totalmente black, all black. Então, assim, as pessoas acabam vendo até o meu carro passar na rua e tirar foto e me manda. E nós estávamos conversando nos bastidores, né? Eu trabalhei na rádio, tive um programa numa rádio aqui da região também. E lá nós tínhamos um programa Sintonia, onde era bem semelhante a um podcast. Só que lá na época de pandemia, então... Era bem, assim, cru, né? A ideia. E aí, eu trabalhava em outra área também. Estava atendendo uma cliente, ela parou, uma senhora. Ela parou e falou assim, eu conheço a sua voz. Eu falei, como assim? Ela gritou. Pela voz. Pela voz. Mor, vem aqui, você não sabe quem que tá aqui. A Larissa da rádio. Eu falei, gente, como que você me conheceu pela voz? Como assim? Pois é, as pessoas realmente... se identifica ali e marca, né? Mas várias pessoas me reconhecem na rua, no shopping, estou num restaurante. Nossa, é muito, muito bacana, muito legal. E eu fico com vergonha ainda, tá? Não tô acostumada com a fama ainda. Normal. E as parcerias que você faz para divulgar as marcas, como que é o processo? Você vai atrás, as pessoas te procuram? Como é que é mais ou menos o roteiro? Então, tem parcerias sim que me procuram e tem algumas que eu tenho interesse, né, em representar, eu vou atrás. Mas assim, pra mim é muito interessante quando uma marca me procura, quando uma parceria me procura. Por quê? Porque ela realmente se identifica comigo, com o meu perfil. Porque assim, entra novamente a questão da identidade. Para uma marca te reconhecer e falar assim, eu quero que você represente a minha marca, ela tem que criar uma identidade com você. Então, assim, é uma responsabilidade. Então, assim, recente eu fechei algumas parcerias grandes, né? Como a Pernambucanas, né? E para mim, foi eles que me procuraram. Então, para mim, foi algo, assim, surreal. Aí eu vi que realmente eu tinha virado gente grande. Porque, às vezes, nem eu acreditava tanto no meu potencial. Conta a história. Como foi essa história da Pernambucana? Onde você tava?
Como surgiu? Não, foi uma loucura. Porque assim, eu estava de boas, aí apareceu em solicitação de mensagem. Eu falei, ué, a loja daqui de Jundiaí me procurou. Eu falei, não é possível. Não é possível. Como assim? Pernambucanas, eu vi desde pequenininha. Como assim? Meus pais compravam lá. Comprava lençol lá. Você entendeu? Jogo de cama, não tô entendendo. E aí eles me procuraram pra fazer uma publi, né? De uma campanha que eles fizeram no final do ano e teve uma ganhadora daqui de Jundiaí. Então, pra mim, foi um marco incrível. E aí chega outra questão bem importante. Quando eu fechava parcerias, né, com marcas, lojas, assim, mais básicas, assim, enfim, eu não precisava ter um CNPJ, eu não precisava ter nota fiscal de tudo. Entendi. Então, assim, quando eu comecei a fechar com grandes marcas, eu vi a quantidade, assim, o tanto que era a responsabilidade que eu estava lidando. Então, assim, eu tive que criar um MEI, eu tive que, sabe, andar certinho ali, emitir nota fiscal. Eu tive que... eu mudei totalmente a minha forma de pensar. Então, quando caiu a ficha que eu estava emitindo uma nota fiscal para uma empresa como a Pernambucanas, eu falei, eu cresci. Eu cresci. Então, assim, caiu a ficha, sabe? Mas foi uma emoção bem grande mesmo. Assim, nem minha família acreditou, viu? Legal. Nossa, eu não acredito. Então, eu também fechei recente com a Anissa Darujo, né? Fiz o lançamento de 2 carros, né? O Kite e o Kicks. Então, pra mim também foi outro marco, assim, que eu falei, eu tô na Nissan. Então, foi bem legal mesmo. Mas tem algumas empresas que me procuram, outras também eu acabo entrando em contato. Mas é bem mais, assim, emocionante quando a empresa te procura, sabe? Claro. Você fala, meu Deus, eu não acredito que isso está acontecendo comigo. Mas agrega muito legal. Valor, né? Muito. E também, Marcelo, acaba, como que eu posso dizer? Valorizando o seu trabalho. Sim. Quando as pessoas abrem o seu perfil, um exemplo, você tem uma marca. Você abre o perfil ali, entra no meu Instagram. Aí tá ali, opa, parceria com fulana, com ciclano. Não, eu preciso dessa menina na minha loja. Eu preciso dela. Você entendeu? Então acaba te dando um up, né? Sem dúvida. Então é bem bacana. E você falou há pouco, né? Eu não sou famosa ainda. Calma. Ainda. Mas tá no caminho. Tô no caminho. Deixa eu te perguntar. Fama, o que você pensa? Uma pessoa que chega lá, ela às vezes se torna soberba, ou de repente faz parte do eu dela e aflorou. O que você pensa sobre isso? Polêmico, né? Polêmico. Depois, se quiser, eu falo do meu. Mas... Polêmico. Então, eu acredito assim, ó. A fama é um poder muito grande. Então, assim, tem pessoas que elas não estão preparadas para isso. Eu falo isso abertamente. Tem pessoas que não estão preparadas para fama. Então, assim, às vezes as coisas começam sendo travadas, né, na vida da pessoa, porque realmente Deus sabe o coração de cada um, né? Então, tem pessoas que se revelam, mostra quem ela é. Exato. Sabe? Então, a pessoa, assim, quando a pessoa não tinha nada, era ninguém ali, não tinha nenhuma faminha, enfim, é uma pessoa. Quando a pessoa começa a criar poder, né? O ditado já diz, né? Poder. Você conhecer a pessoa, dá poder pra ela. Exato. Então, tem muitas pessoas, assim, que eu conheci que eu perdi a admiração. Real, eu perdi a admiração total. Por quê? Porque eu conheci realmente quem a pessoa era antes e depois da fama. Então, assim, a fama muda muito a cabeça das pessoas que não estão consolidadas. O importante é isso. O nosso tesouro está onde está o nosso coração. Então, se você colocar o coração em dinheiro, em fama, acabou. Exato. Você entendeu? Então, as pessoas acabam se perdendo no próprio personagem. Então, é bem complicada essa questão. Eu mesmo já conheci várias pessoas assim. Bem difícil. Para você ser influencer, você precisa estar na internet. Sim, fato. Sim. E se a internet acabasse hoje? Ai, meu Deus. Como você ficaria? Então... Nossa, que checkmate agora, né? Ai, deu até tristeza. Então, eu já trabalhei em várias áreas, né? Muitas áreas. Eu trabalho desde os meus 16 anos. As pessoas acham que minha vida é só internet, só stories. Mas não, já trabalhei em muitas áreas, né? Eu trabalhei já em vistoria veicular, fazendo laudo cautelar, e estudando à noite.
Já trabalhei vendendo bateria tracionária de empilhadeira. Já trabalhei com vendas. Olha isso. 17 anos eu já era gerente de loja de shopping. Então, assim, eu sempre trabalhei assim a minha vida inteira. Nunca foi somente a internet. Vai chegar o dia ainda de eu trabalhar somente com a internet. Porém, assim, eu começo a plantar em vários lugares, porque assim, não dá para uma renda hoje, né, ser somente a internet. Então eu tenho várias rendas ali, então graças a Deus, se a internet acabar hoje, eu tenho outras áreas. Legal. Já fui até sacoleira, gente, vendia tênis, pulava no trem aqui, ia parar lá no Brás, enchia a bolsinha aqui e vinha, encomenda pra cima e pra baixo. Meu filho, nós tem que correr, né? Que legal. É o que eu sempre falo, por trás de toda pessoa de sucesso, sempre tem uma história desafiadora. Sim, Você pode ver, eu gosto muito, né, fazendo um paralelo aqui, da história do Cafu. Eu gosto muito da história do Raul Gil. Ambos foram reprovados 8 vezes nas suas respectivas profissões. E se eles desistissem, como a gente falou no começo, um não seria campeão do mundo e o outro não teria Exato. O programa de televisão, o reconhecimento como um apresentador. Sim, né? Sim. Imagina o tanto de pessoas hoje que são super bem-sucedidas, né? Como seria se eles tivessem desistido no primeiro não? Exatamente. Eu recebi vários nãos, tá? Exatamente. Viu, gente? Não acho que é só flores, não, mas eu recebi vários nãos. Nãos mesmo, assim, de chorar. De chorar e falar, não acredito que eu tô passando por isso. De pessoas não acreditar no meu trabalho. Porém, assim, eu não desisti. Eu falei, não, eu ainda vou ser grande. E várias pessoas que não acreditou no meu trabalho lá atrás, hoje, até hoje, me pede perdão, vem atrás de mim. Mas falar pra você, é bem complicado essa questão. Porque as pessoas desistem no primeiro não. Exato. Tem vários influenciadores que tá começando hoje e fala, recebi um não de uma parceria, eu vou desistir, eu não aguento, eu não sirvo pra isso. Não, calma, um dia pelo outro. E se fulano não reconhece o trabalho, o outro vai te reconhecer. Exato. Fique em paz. Hoje nós temos um leque bem grande, né? Então as pessoas têm que parar de querer focar somente em uma área ou focar somente, eu preciso fechar com fulano. Não, calma, tem um processo até você chegar lá. Eu costumo dizer, um amadurecimento, né? Sim, eu costumo dizer, se você pegar o motor de uma Ferrari e colocar em um Fusca e jogar ele na pista, o que vai acontecer? Bum! Exatamente. Por quê? Porque ele não está preparado para receber o motor de uma Ferrari. Ele foi projetado para receber um motor de um Fusca. Exatamente. Certo? Isso aí foi Pablo Marçal, tá, gente? Boa! Um cara extraordinário. Então, imagina. Então, tem coisas que nós não estamos preparados. Então, nós temos que se preparar para receber o grande, né? Então, tem várias pessoas que querem receber, mas... E aí, cara? O que você plantou? O que você tá fazendo para você ser quem você quer ser? Como que vai ser? E aí? Então, tem pessoas que acabam achando que a vida, assim... Opa, vai cair do céu, vai dar tudo certo. Não, tem que correr, tem que ralar mesmo. Tem que ir atrás. E aproveitando que a gente falou de hater, vamos pegar essa linha. Você falou do Pablo Marçal. Sim. Esse é um cara que eu particularmente gosto muito. É lógico, tem os seus defeitos, como todos nós temos, mas a mentalidade que esse cara tem, principalmente dentro do digital, é algo absurdo. Ele conseguiu trazer algo lá de fora, implantar dentro das empresas dele e ter o sucesso. E muitas das vezes, os resultados que ele adquire é da mente e da persistência. Porque, não sei se você já chegou a ver, vídeos dele lá no começo, numa salinha com um computadorzinho, falando para 15 pessoas. E hoje o cara tá voando. Não importa se gosta, não gosta. Se não gosta, já escreve aí que vai ajudar o nosso algoritmo, né? Mas você falou dele, eu acho que ele é um dos caras mais incríveis que tem na internet de hoje, falando sobre crescimento, mexer com o algoritmo. Sim, sim. E o Marçal, ele é uma referência, né? Ele é uma referência. E assim, 15 pessoas. A história dele é bem bacana. Exato. Ele trabalhava como CLT, ele era totalmente contra tudo e todos, e ele batia de frente. E foi esse jeito dele, autoritário, de bater de frente, que hoje ele se destacou. Então, assim, imagina se ele no primeiro cancelamento, no primeiro hater ali, ele parasse com tudo. Não dá, né, gente? Posicionamento Marçal, é tudo. É o isso. Marçal. Bora. Minha amiga, a gente está chegando praticamente ao final do nosso programa,
Mas uma pergunta que eu gostaria de fazer, assim, como você se enxerga daqui 10 anos? Que conselho você daria para Larissa de hoje, para chegar lá com excelência, para ter resultado? Eu vou mais a fundo. Bora. Vou mais a fundo. Hoje, eu sempre falo para minhas amigas assim, a Larissa de 10 anos atrás, ela seria minha maior fã hoje. Ela realmente seria minha maior fã. Porque tudo que eu passei lá atrás caminhava para mim desistir. Sabe, eu perdi meu pai com 18 anos, eu tinha acabado de fazer 18 anos, né? Eu fiz em abril, meu pai faleceu em julho, e meu pai era o amor da minha vida, assim. Ele é meu pai adotivo, né? Também essa parte da história eu não contei. Eu fui adotada quando eu nasci, né? E fui adotada, filha única, né? Nessa família. Tive um processo bem complicado de aceitação, né? Porque vem vários porquês na nossa mente. Por que isso aconteceu comigo? Por que isso... Eu fui escolhida pra isso, sabe? E aí o meu pai era a pessoa que mais acreditava em mim. Realmente, meu pai era a pessoa assim que mais apoiou, sempre apoiou, né? E quando eu perdi o meu pai, eu fiquei desolada. Eu falei, e agora? O que vai ser de mim? Sabe? Então, várias pessoas se afastaram de mim, principalmente familiares. Me abandonaram. Então, tipo assim, eu passei essa fase do luto sozinha. Foi aí, acho que a pior fase, assim, que eu falei, eu preciso trabalhar, CLT mesmo, cancela essa história de querer ser famosa, ser influencer. Mas aí veio a memória dele, que ele investiu muito em mim, né? Ele era a pessoa que mais acreditava em mim. Então, assim, foi bem complicado essa fase. E eu passei por essa fase. Então, assim, depois que eu perdi o meu pai, que era o amor da minha vida, hoje nada mais me abala, sabe? Então, a Larissa do futuro, ela tem que estar preparada. Porque, assim, eu tô plantando hoje e eu vou colher. Eu tenho certeza que eu vou colher o que eu estou fazendo hoje, né? Então, já evolui bastante e eu vou evoluir muito ainda. Tem muito ainda pra frente, sabe? E eu tenho certeza que a Larissa do passado, ela está orgulhosa de mim. Hoje eu me tornei uma mulher, né? Antes eu era uma menininha, uma criança sonhadora. E hoje eu sou realmente uma mulher que foca nos meus sonhos, né? Tudo que eu coloco no meu coração eu conquisto. Isso é surreal. Tudo que Deus tem, assim, que Ele consegue plantar, assim, que eu planto no meu coração, Deus é capaz de cumprir. Então, assim, todos os meus sonhos hoje eu já realizei, né? Eu falo assim, eu não tenho um sonho, meu sonho é ter... Cara, eu sempre coloquei no meu coração e fui até o final para alcançar aquilo que eu queria. Então, já passei por muita coisa, assim, muita coisa mesmo. Fase de aceitação, família, rejeição, tanto da minha família biológica quanto da minha família adotiva. Teve vários altos e baixos, né? Passei pelo luto sozinha. Então, assim, não tinha um apoio, não tinha uma pessoa que fala, eu tô aqui com você, sabe? Hoje eu sou a pessoa que apoia todo mundo. Sim. Por quê? Porque no momento que eu mais precisei, eu não tinha ninguém ali falando, eu tô com você, sabe, pra tudo. Eu vou te ensinar. Você passou de maior, agora você é maior de idade. Então, assim, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você precisa seguir esse caminho. Eu não tive essa pessoa que me instruísse. Hoje eu sou a pessoa que eu venho aqui, viu? Vem aqui. Viu, você vai fazer 18 anos? É assim, assim, passo assim. Passo a passo. Você entendeu? É assim, assim, assim. Porque eu queria que realmente tivesse essa pessoa na minha vida pra mostrar qual seria o próximo passo. Então, assim, eu vivi muito perdida. Só que eu sempre fui uma adolescente, assim, muito focada. Tudo que eu coloquei no meu coração, eu cumpri. Tipo, é isso que eu quero e é isso que eu vou ter. E eu tive. Então, assim, a força a nossa força de vontade, né? De querer fazer acontecer, de primordial. Mas também, assim, a gente acreditar. Tem que acreditar mesmo, né? Quem tá começando, acredita. Mesmo que todo mundo fale assim, não vai dar certo. Vai dar certo porque eu vou fazer acontecer. Entende? Legal. Então, a Larissa do futuro que prepara, viu? Porque vem aí. Boa. Eu vou pedir pra produção se eu posso quebrar um pouquinho o protocolo do padrão do programa. Me veio na cabeça e eu acho que eu vou pedir pra você fazer. Faça se você quiser. Tá. Eu vou pedir pra você olhar pra aquela câmera. E antes de você começar,
você vai dar 5 segundos imaginando você no futuro. Certo. E você vai mandar um recado pro seu pai. Nossa, eu vou chorar, gente. Esteja. Eu vou chorar. Pode ser? Ah, eu vou chorar. Dá uns 5 segundos, se projeta pro futuro. Certo. E manda um recado pro seu pai, mostrando quem você é. Ah, eu vou chorar. Vamos lá. Pai, passando para falar que nós conseguimos. Você acreditou em mim, e eu acreditei em mim, e nós conseguimos. Tudo que eu sonhei hoje está acontecendo, está sendo realizado. Estou evoluindo. Espero que você esteja orgulhoso, né, de quem eu me tornei. E eu vou fazer ainda o nosso sobrenome, o nosso nome girar o mundo. E é isso. Legal. Obrigado. Eu que agradeço, Obrigado. Gente. Eu acho que isso é mágico, porque essa é a essência da Larissa. Sim, é a Larissa. Colocar pra fora. Sim. Né? Então, isso não... Eu brinco que a Mastercard tinha que emprestar o logotipo, o slogan, para algumas pessoas como você. Não tem preço. Né? Então, sim. É isso. Minha amiga, a gente está chegando ao final do nosso programa. Tem um quadro que a gente criou aqui, que a pergunta é assim. Responda uma pergunta que eu não te fiz. E aí, esse é o seu time. Depois você deixa suas considerações finais, seus contatos, mas algo nesse sentido. Deixa eu pensar. Uma pergunta que você não me fez. Nossa, a gente falou tanta coisa, né? gente. Tanta coisa. Olha, eu não sei. Realmente eu não sei. Uma pergunta formalizada, assim, é isso. Fica à vontade, Marcelo, se quiser. Ok, não. Marcelo, faz parte do... Marcela, se você quiser, pode fazer a pergunta pra mim, Marcelo. Já tô emocionada, gente. Já tô tremendo, ó. É isso. Então, deixe suas considerações finais. A resposta já veio no seu olhar. Eu tô emocionada, gente. Real. Mexeu comigo. Mas essa é a Larissa, né? Essa é a Larissa. Tem muitas pessoas que não me conhecem a fundo. Só vê eu ali na telinha, né? Na minha correria do dia a dia, que eu sempre exponho. Porém, tem muitas pessoas que ainda não conhecem, né? A Larissa a fundo. Quem é a Larissa Xavier? E isso sou eu. É a minha essência. Sou coração, sou pureza. Sou uma pessoa assim... que tô ali pra tudo, né? Eu costumo dizer, quem tem eu tem tudo. Legal. Porque eu tô ali sempre pra apoiar, né? Pessoas que estão começando na área, que quer dicas, conselhos, eu estou aqui, pode me chamar, que eu estou aqui de coração aberto. O pouco que eu sei, pode ser o muito de outra pessoa que tá começando. Então é isso, tem história. Perfeito. Seus contatos, sua rede social... É isso, gente. Quem quiser me acompanhar nas redes sociais, Larissa Xavier, __. Quase um trava-língua, né? E também Facebook, Larissa Xavier, mas estou mais ali no Instagram, postando meu dia a dia, meu lifestyle, né? E é isso. Perfeito. E para você que segue o podcast Fala Chef, vou pedir um favor. Sigam a Larissa. Foi um bate-papo incrível. Minha amiga, muito obrigado por você ter vindo aqui. Foi uma honra. Um beijão para Yasmin, que te indicou. Obrigada, uma pessoa incrível. Minha irmã de coração. Que Deus me deu. Vou te chamar mais vezes aqui, tá bom? Com certeza, vai ser um prazer participar aqui do podcast com vocês. Muito obrigado pela recepção, né? Pelo bate-papo, foi muito legal. Consegui abrir meu coração aqui. E é isso, muito obrigado. Maravilha. E a gente vai chegando ao final de mais um podcast Fala Chef. Para você que ainda não se inscreveu, já se inscreve, deixa seu like, comenta. E quero agradecer imensamente aos nossos patrocinadores. São profissionais que acreditam no projeto e fazem com que a gente consiga trazer profissionais excelentes como a Larissa. E a gente vai encerrando o nosso programa com a frase que sempre toca o meu coração, que é do Método Kaizen. Hoje, melhor do que ontem. Amanhã, melhor do que hoje. Até o próximo programa.